Dia tarde. Bom, então pessoal, a gente vai dar continuidade às nossas aulas do módulo do sistema respiratório. Agora vamos falar sobre especificamente a fisiologia do sistema respiratório em si. Só para recordar um pouquinho qual que é o objetivo de todo o processo, nas células a gente tem a respiração aeróbia e anaeróbia. A respiração aeróbia é necessária para manter o metabolismo basal, só com a anaeróbia a gente não consegue manter o metabolismo. E para ter a respiração aeróbia precisa ter uma pressão parcial de O2 adequada no tecido. Então, o O2 é necessário para iniciar o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a molécula de glicose é desmontada progressivamente e isso produz energia que é armazenada na forma de adenosina trifosfato. Nesse ciclo entra o O2 como o aceptor final dos elétrons das reações. E no fim do ciclo você tem produtos de CO2 e H2O que podem ser reciclados para uma nova respiração. A interrupção desse processo, de forma geral, é o que a gente chama da síndrome de insuficiência respiratória aguda. Bom, então vamos começar com o início do processo, que é a ventilação. A ventilação é a passagem do oxigênio do ambiente para o território intraalveolar. Tem algumas estruturas importantes que a gente precisa lembrar. Primeiro, na caixa torácica, a gente tem o arcabouço costal, que é preenchido também por músculos intercostais e por cartilagens intercostais. Abaixo do arcabouço tem a pleura parietal, que está ancorada no arcabouço, e abaixo disso a pleura visceral. A pleura visceral é ancorada no parênquima pulmonar. Entre as duas pleuras tem a cavidade pleural, ela é preenchida por líquido pleural, que em situações fisiológicas é um espaço virtual, não é para ter um volume entre as duas camadas da pleura. Isso vai ser importante para a gente entender o processo da ventilação. Tanto o parênquima pulmonar quanto a caixa torácica tem o tônus basal que ajuda a manter a conformação padrão. E como que inicia então esse processo? Vamos lembrar as diferenças de pressão. Na pressão atmosférica, a gente considera uma pressão de mais ou menos 760 milímetros de mercúrio a nível do mar. E no ambiente alveolar, tende a equalizar a pressão atmosférica no repouso, quando não há inspiração nem expiração. Então, a gente pode falar 760 milímetros de mercúrio a pressão intrapulmonar, que é o mesmo que a pressão alveolar, ou a gente pode expressar na resultante, a gente pode falar uma pressão de 0. A pressão intrapulmonar, ela exerce uma pressão sobre a pleura visceral. Fora isso, a caixa torácica em si tem uma tendência à expansibilidade, então ela também exerce uma pressão na pleura parietal. Isso resulta, como é um espaço virtual, em uma pressão negativa sobre o espaço pleural, porque não tem como ele se expandir. Então, mesmo no repouso, a gente tem uma pressão negativa no espaço pleural, que é uma resultante de menos 4 milímetros de mercúrio. Tem um outro conceito importante que a gente chama de pressão transpulmonar, que é uma fórmula que é a diferença da pressão intrapulmonar para a pressão intrapleural, que no repouso a gente considera uma resultante de mais 4. Qual que é a representação disso? Significa que a pressão negativa da cavidade pleural está exercendo pressão sobre o ambiente alveolar e isso tem uma resultante positiva. É essa pressão positiva que permite que o alvéolo se mantenha aberto mesmo sem ter a inspiração. Então, partindo do repouso, como que se inicia a inspiração? A gente tem sinais neurológicos que a gente vai detalhar mais para frente, mas esses sinais eles se conectam com a medula e iniciam raízes motoras tanto na medula cervical quanto na medula torácica. A medula cervical de C3, C4 e C5 dão origem ao nervo frênico inerva o diafragma. Quando o diafragma contrai, ele abaixa. Quando ele abaixa, isso aumenta a dimensão longitudinal da caixa torácica, aumentando o volume. Fora isso, a gente tem a medula torácica de T1 até T11, que dá origem que vai inervar os músculos intercostais.
Nesse caso específico, a gente está falando dos intercostais externos. Os intercostais externos, quando eles contraem, isso é descrito na literatura como um movimento de haste de balde. Isso ajuda a elevar as costelas, o que também aumenta o volume da caixa torácica. Com o aumento do volume, isso aumenta a pressão do ambiente intrapulmonar. Bom, com o aumento então do volume, dentro do alvéolo tem um aumento de pressão. Numa respiração normal, ele chega até mais ou menos menos 1 milímetro de mercúrio de resultante. Com essa alteração de pressão, muda também a pressão intrapleural, chega a mais ou menos menos 6 milímetros de mercúrio. Temos uma resultante, então, negativa do alvéolo em relação ao ar ambiente, e o ar tem uma tendência a se movimentar para ambientes de menor pressão. Então, o ar se desloca em direção aos alvéolos. Essa foi a respiração normal, respiração corrente, mas a gente também pode ter o recurso da inspiração forçada. A gente pode recrutar mais músculos nesse processo. Os mais significativos são o esternocleidomastoide, que ele está aqui ancorado na porção superior do externo. Quando ele se contrai, o externo sobe. E os músculos escalenos, que ficam conectados às costelas superiores. Quando ele contrai, também eleva as costelas superiores. Com esses músculos adicionais, a gente pode chegar numa pressão pleural de menos 7 e uma pressão intrapulmonar de até menos 2, que isso aumenta o influxo de ar. Bom, partindo de uma inspiração máxima, a gente inicia a fisiologia da expiração. A expiração em si é um processo passivo, pelo menos a expiração normal, e ela depende basicamente da elastância pulmonar e do relaxamento dos músculos inspiratórios. A gente tem um sinal inibitório, que parte do sistema nervoso central, que após uma inspiração máxima, manda o sinal para inibir a contração do diafragma. O diafragma relaxando, ele vai se elevar novamente, e isso vai aumentar a pressão intraalveolar, dessa vez por uma resultante de mais 1, e o ar vai para o ambiente atmosférico por diferença de pressão. A expiração normal é um processo passivo, mas, se necessário, também a gente pode recrutar alguns músculos adicionais para uma expiração forçada. Aqui a gente tem os músculos da parede abdominal, o oblíquo externo e interno, o transverso e o reto abdominal. Quando eles se contraem, eles comprimem o conteúdo abdominal, e isso tem dois efeitos. Primeiro, que ajuda a elevar o diafragma, e segundo, que aumenta a pressão intraabdominal em relação à pressão intratorácica. A gente tem também os músculos intercostais internos. Nessa figura mostra bem o que acontece. Na esquerda são os externos. Quando eles contraem, eles elevam as costelas. Os internos têm as fibras musculares em configuração oposta aos internos. Então, quando os internos se contraem, isso retrai as costelas, diminuindo o volume intratorácico. Com uma expiração forçada, o volume do alvéolo, a pressão do alvéolo pode subir até 2 milímetros de mercúrio. Aqui está errado. Bom, tendo acontecido todo esse processo, qual é a passagem do ar até o seu destino? Vamos lembrar, na condução do ar, a gente pode separar isso em divisões anatômicas. A gente pode separar o trato respiratório em traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, mas o mais interessante para aqui é a divisão funcional, que a gente chama as zonas de Weibull. Tem a zona de condução, que é mais ou menos até a 17ª geração consecutiva dos brônquios, chega até o que a gente chama de bronquíolos terminais, que é onde a gente tem o epitélio respiratório que faz somente a condução do ar. Abaixo disso é a zona respiratória, de bronquíolos para baixo até os sacos alveolares, e a gente tem o epitélio que efetivamente faz as trocas gasosas. Vamos detalhar um pouco como funciona esse epitélio. O epitélio da zona de condução, ele é pseudoestratificado, ciliar, e ele possui as glândulas de Bowman que ajudam a capturar partículas estranhas que vêm no trato da condução.
e esse epitélio tem somente a função de condução. Já o epitélio dos alvéolos, que realmente faz a troca gasosa, ele é cuboide, ele é constituído de dois grupos distintos de células, os pneumócitos tipo 1, que são que realizam a troca gasosa, e as células tipo 2, que secretam o surfactante, que a gente já vai ver. Na parte histológica, os alvéolos terminais eles estão dispostos em sacos alveolares, que é uma configuração espacial que ajuda a aumentar a superfície total dos alvéolos. E como é que funciona então esse surfactante? No alvéolo, a gente tem uma tendência a uma força chamada de tensão superficial, que ela vem da conformidade da água. A molécula de água é polar, ela tem uma tendência a relações intermoleculares com outras moléculas polares, nesse caso com outras moléculas de água. Na superfície do líquido, a molécula de água não tem interação com as moléculas de ar, que são apolares. Então a gente vai ver aqui na figura, a gente tem interação entre as moléculas de água, que dá esse vetor de força, mas na superfície não tem nenhuma interação molecular, então não tem um vetor de força para contrapor. O resultado disso é que o alvéolo em si tem uma tendência a colapsar se não tiver o surfactante para ajudar isso. O surfactante é uma molécula com uma ponta polar e uma ponta apolar. A ponta polar reage com as moléculas de água e a apolar com as moléculas do ar. Isso acrescenta uma reação intermolecular aqui que anula a resultante desse vetor, ou seja, não tem uma tendência ao colapso com o surfactante. Bom, chegando então ao alvéolo na parte fisiológica, com o alvéolo aberto, como que ocorre a troca gasosa? No alvéolo, a gente tem a unidade que é a membrana alvéolo-capilar. É composta pelo epitélio do alvéolo, pelo endotélio dos capilares da circulação pulmonar e por uma lâmina basal, que na fisiologia deve ser fina, geralmente 0,5 a 1 milímetro de diâmetro. Em algumas situações, como por exemplo a síndrome do desconforto respiratório agudo, isso pode espessar a membrana e dificultar as trocas gasosas. Essa membrana fina é importante para ter um ambiente semipermeável que facilite o movimento dos gases, mas que não permita o extravasamento de líquido pelo interstício. Bom, então, com essa membrana permeável, os gases vão se movimentar por diferença de pressão. No ar ambiente, o ar tem uma pressão parcial de oxigênio de 149 a 160, dependendo da altitude. A pressão parcial de CO2 é negligível, lembrando que o ar ambiente tem menos de 1% de CO2. Já no interior do alvéolo, com as trocas consecutivas, o ar já chega com uma pressão de O2 menor. Eu achei algumas referências que falam 90 até 104 milímetros de mercúrio de pressão parcial de O2. E a pressão de CO2 é mais ou menos 40. O sangue venoso, que vem pelo capilar da circulação pulmonar, tem uma PO2 de 40 e uma PCO2 de 45 normalmente. Quando ele chega na membrana semipermeável, o O2, com a pressão maior do alvéolo, ele se desloca para o interior do capilar, enquanto o CO2, que tem a pressão maior no capilar, ele é eliminado para o ambiente alveolar. Quando termina essa passagem, o sangue já tem característica arterial, então ele já chega com uma PO2 de 90 a 104. Eu trouxe para exemplificar algumas condições patológicas que podem atrapalhar essa fisiologia. A insuficiência cardíaca, que é comum na nossa prática, com a falência das câmeras esquerdas, tem um acúmulo de líquido na circulação pulmonar. Esse acúmulo de líquido aumenta a pressão hidrostática dos capilares e tem uma tendência a extravasamento de líquido como transudato através da membrana. Já na pneumonia, o que acontece é dano
dano tecidual pelos micro-organismos, que leva à produção de fatores inflamatórios locais. Os fatores inflamatórios tanto fazem vasodilatação como fazem o espessamento da parede alveolar. E no DPOC tem vários fatores de alteração pulmonar, mas nesse ponto o que importa é a inflamação crônica leva a uma produção local de elastase por macrófagos recrutados. Essa elastase degrada as fibras elásticas e isso faz perder a conformação dos sacos alveolares. Imagina que eles estivessem se abrindo, diminuindo a superfície alveolar total. Bom, eu já mencionei um pouco no começo, mas vamos detalhar um pouco mais dois conceitos importantes, que são a complacência e a elastância, que a gente pode considerar como conceitos opostos. Todas as camadas da parede torácica têm sua própria complacência e elastância. A complacência a gente vai expressar como a capacidade de expansão do tecido em resposta ao aumento de volume. A gente tem a fórmula que é a variação de volume sobre a variação de pressão. Vamos considerar que quanto mais volume você ganha com uma pequena variação de pressão, maior é a complacência. A elastância, então, é o contrário, é uma variação de pressão sobre variação de volume. A gente pode considerar como a capacidade de retornar à configuração original ou como a capacidade de resistir a um aumento de volume. Em algumas condições clássicas para a gente entender isso, a fibrose pulmonar você tem uma substituição do interstício por tecido cicatricial que não é distensível. O tecido não distensível aumenta a elastância por maior resistência ao aumento de volume e diminui a complacência porque cabe menos volume lá. Então você tem uma inversão dos fatores. Já no DPOC, o enfisema leva um maior volume de ar que está armazenado no tecido. O maior volume de ar representa uma maior complacência e como você tem uma dificuldade no processo respiratório, você tem uma menor elastância. Outro conceito que é importante é o conceito de ventilação e perfusão. A ventilação é a quantidade de ar que entra e sai dos alvéolos em 1 minuto. A gente pode representar pela fórmula, a ventilação alveolar é igual ao volume corrente, que é o volume total que entra e sai do pulmão, menos o espaço morto, que é o espaço que não participa das trocas gasosas. Isso vezes a frequência respiratória. A perfusão, de forma por cima, a gente pode equiparar o débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Isso dá uma razão V sobre Q. Daí a gente usa essa razão para analisar as zonas pulmonares, são as zonas de West. A zona de West 2 é a zona onde você tem um equilíbrio entre ventilação e perfusão, pela característica anatômica e pela força da gravidade. Então você tem uma razão V sobre Q próxima de 1. Na zona 1, que é próxima ao ápice, você tem mais ventilação que perfusão, então V sobre Q é maior que 1. E na zona 3, maior perfusão e menor ventilação, então V sobre Q menor do que 1. Então, como que isso pode mudar na prática? Eu trouxe aqui mais 2 exemplos. No TEP, você tem uma diminuição súbita da perfusão, mas mantém a ventilação, isso aumenta o fator V sobre Q, e o que causa o que a gente chama de efeito espaço morto. Você tem um espaço que é ventilado, mas que é pouco perfundido. Já na pneumonia você pode ter o contrário, o preenchimento de líquido do alvéolo diminui a ventilação, mas você mantém a perfusão, então o V sobre Q diminui, e é o que a gente chama de efeito Shunt, que é um local onde o sangue venoso passa sem ser oxigenado, então você tem perfusão, mas não tem ventilação. Bom, por fim, a gente tem as provas de função pulmonar, que podem representar a fisiologia pulmonar também. A espirometria é o mais clássico, tem alguns volumes que a gente sempre tem que lembrar. O primeiro é o volume corrente, que é todo o volume movimentado durante uma inspiração ou uma expiração normal. Aqui, um exemplo, 500 ml, uma média, mas esses volumes são bem variáveis por paciente. Tem o volume de reserva inspiratória, que após a inspiração corrente, quanto volume extra pode ser movimentado como inspiração forçada, que chega a mais ou menos 3 litros e 100 ml.
O volume de reserva expiratório é similar, só que para uma expiração forçada. Aqui vocês veem tem uma grande diferença entre eles. Por que isso ocorre? Porque após uma expiração forçada, é necessário a gente manter algum volume dentro do pulmão para não colapsar os alvéolos. Isso é o que a gente chama de volume residual. Todo aquele volume que permanece após uma expiração forçada, cerca de 1.200. Desses 4 volumes, a gente deriva as 4 capacidades. A primeira é a capacidade inspiratória, o volume total que pode ser inspirado tanto uma inspiração normal após uma inspiração forçada, mais ou menos 3.300. A capacidade residual funcional é tudo que permanece no pulmão após a expiração corrente, a expiração normal. Então, é o volume residual somado ao volume de reserva expiratória, que dá mais ou menos 2.500. A capacidade vital, que vai ser importante também no próximo slide, é todo o volume mobilizado partindo de uma inspiração forçada e seguindo por uma expiração forçada. Então ele soma o volume corrente com os volumes de reserva, tanto inspiratório quanto expiratório. Como que isso ajuda na prática? Tem algumas curvas que a gente pode ter da espirometria, mas a mais emblemática é a curva volume versus tempo. Aqui pede para o paciente fazer uma manobra de inspiração forçada e depois seguir com uma expiração forçada. A gente pode medir disso a capacidade vital, que é todo o volume que foi expirado, mas a gente também mede o volume expirado no primeiro segundo. Disso a gente pode ter o diagnóstico de um distúrbio ou obstrutivo ou restritivo. No distúrbio restritivo, a capacidade vital está reduzida e isso acaba por reduzir um pouco o volume expiratório forçado em um segundo no valor absoluto, mas é uma diminuição proporcional. Já no distúrbio obstrutivo, você tipicamente mantém a capacidade vital, mas você diminui muito o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Aqui a gente tem uma exceção importante, que é o DPOC grave. Em alguns casos, se você tem um volume de enfisema muito grande, isso pode também fazer um efeito restritivo secundário, mas mesmo nesses casos, a diminuição do VF1 é mais importante do que a do CVF. Bom, aqui temos mais um gráfico, mas esse é mais simples de entender. Na curva de dissociação do oxigênio por hemoglobina, esse gráfico é importante para a gente entender como o oxigênio é entregue aos tecidos periféricos após a oxigenação. Aqui a gente sabe que a hemoglobina ela tem uma capacidade intrínseca de ligação com o oxigênio, mas essa capacidade ela sofre alteração com alguns fatores. O primeiro fator que a gente precisa pensar é a pressão parcial do oxigênio. Em condições fisiológicas, quando a pressão do parcial de oxigênio chega a mais ou menos 60, 55, você começa a ter uma queda rápida da afinidade por O2 e isso ajuda a enviar o oxigênio para os tecidos periféricos. Em algumas outras situações, a gente tem um desvio da curva. A gente tem 2 tipos. Na prática clínica, o mais comum da gente ver é o efeito Bohr, que é um desvio da curva para a direita. Isso significa o quê? Que a hemoglobina está perdendo a afinidade pelo oxigênio com pressões parciais maiores. Isso ocorre em situações de estresse, com uma necessidade maior do metabolismo, situações como acidose, hipertermia ou o próprio aumento da HB, que desvia a curva para a direita. O contrário, o efeito Haldane, ele é menos comum na prática. A gente pode ver em situações como a alcalose, hipotermia ou uma anemia grave. Bom, agora na última parte da nossa aula, como eu falei no começo, é importante a gente saber como o controle respiratório ocorre no sistema nervoso central. Dois grupos importantes. Na ponte, a gente não tem grupos respiratórios, não tem grupos efetivos da respiração, mas a gente tem centros que estimulam ou inibem os grupos respiratórios.
Os mais comuns, os mais importantes, o centro apnêustico, ele é o que detecta o final da expiração. Então, ele detecta o mínimo de volume e ele dá os sinais excitatórios para os centros respiratórios para reiniciar a inspiração. O centro pneumotáxico faz o contrário. Ele detecta o fim da inspiração, ou seja, o maior volume, e ele dá sinais inibitórios para o relaxamento dos músculos inspiratórios, o que dá início à expiração. Esses dois centros, eles estimulam ou inibem os centros do bulbo. No bulbo, a gente tem dois grupos separados. O grupo respiratório dorsal, ele é um grupo que recebe referência de mecanoreceptores, proprioceptores, daqui a pouco a gente vai detalhar cada um. Mas o importante é que ele tem a função de iniciar a inspiração. Já o grupo respiratório ventral, ele tem dois complexos separados, o complexo Botzinger, que é o que controla a expiração, e o que a gente chama de pré-Botzinger, que controla a inspiração. Esse grupo, é importante a gente saber que ele não depende de estímulo de outros receptores. Ele tem uma neurônios marca-passo com autorregulação e tem despolarizações automáticas. Isso é que leva o indivíduo a ter uma frequência respiratória intrínseca, que geralmente fica em torno de 12 a 16. Esses centros que eu referi, então, eles fazem sinapses com o corno anterior da medula e que dão origem aos nervos que vão iniciar a respiração. Como eu falei, os mais importantes são de C3 a C5, que formam o nervo frênico, e de T1 até 11, que dá origem aos intercostais. E quais são os estímulos que controlam esses centros? No bulbo, na parte posterolateral, a gente tem os quimiorreceptores centrais. Esses quimiorreceptores são feitos para detectar a pressão parcial de CO2. Aqui a gente pode ver que o CO2 ele atravessa livremente a barreira hematoencefálica, enquanto o bicarbonato e os íons H+, não atravessam com facilidade. Então, é o CO2 especificamente que é detectado por esses centros. Com o aumento de CO2, o centro considera como uma condição de acidose e ele aumenta a frequência de despolarizações nos centros respiratórios, levando à hiperventilação. Fora os centrais, a gente tem quimiorreceptores periféricos. Eles estão localizados tanto na bifurcação das carótidas quanto no arco aórtico. Ele tem alguns estímulos diferentes que ele responde. O estímulo mais forte é a diminuição da pressão parcial de O2, geralmente abaixo de 60 milímetros de mercúrio para estimular. Ele também pode medir a queda de pH, mas nesse caso é uma queda de pH independente do CO2. Ele responde à presença de ácidos metabólicos, como por exemplo lactato, corpos cetônicos. Esses quimiorreceptores têm sinapses dopaminérgicas e aqui eles usam os pares cranianos, principalmente o 10º, o nervo vago, e o 9º, que é o glossofaríngeo. Mas, de um jeito ou de outro, todos acabam estimulando o grupo respiratório dorsal para aumentar a frequência de despolarizações. O pulmão em si tem alguns receptores que ajudam no processo. Ele tem mecanorreceptores tanto nos músculos intercostais como na pleura visceral. Esses mecanorreceptores são quem detecta o aumento de volume e que interpreta o fim da inspiração, que é o que ajuda a iniciar o processo da expiração. A gente tem receptores chamados de justacapilares, que também são conhecidos como receptores J. Eles ficam na membrana basal e nos alvéolos capilares. Eles respondem ao edema pulmonar, ao cúmulo de líquido no interstício, e eles levam àquela clínica de taquipneia e hiperpneia que a gente vê em pacientes do edema pulmonar. Por último, no pulmão tem também os receptores de irritação. Esses não ficam no trato inferior, eles estão no epitélio respiratório, na parte de condução. Eles respondem à presença de materiais estranhos, substâncias químicas irritativas, substâncias sólidas. Eles estimulam o processo o reflexo da proteção de vias aéreas, a tosse, a broncoconstrição, que a gente vê no broncoespasmo. Também existem proprioceptores nos músculos esqueléticos que essa não é a função principal deles, né? A função principal é perceber a posição do corpo em relação ao espaço.
mas eles têm uma função secundária na mecânica respiratória. Quando eles são muito estimulados, o corpo interpreta isso como um exercício físico vigoroso e eles também podem estimular os receptores respiratórios, levando à taquipneia. E bom, por último, a gente sabe que também existe um controle voluntário da respiração, que parte do telencéfalo. O controle voluntário ele vem principalmente do córtex motor, mas também algumas fibras do córtex pré-motor. O telencéfalo também participa com algumas outras áreas. O sistema límbico pode influenciar a respiração. A gente sabe que estados emocionais agudos podem fazer a hiperpneia, como raiva, tristeza. E o hipotálamo também pode agir. Como um exemplo, eu gosto de pensar uma pessoa que cai numa piscina de água fria, que tem aquele movimento de Gasperi, uma hiperpneia reflexa que vem do hipotálamo. E é isso.